E a doutora Tamara Mendes Barros, nossa ginecologista oficial, está falando de um assunto vale a pena você acompanhar, muito interessante, sobre a saúde da mulher. Veja só. Terreno biológico. Vamos saber o que é esse terreno biológico, principalmente para as mulheres que têm menopausa, que às vezes não tem na menopausa, que às vezes o tratamento não está sendo esperado. Tamara, seja bem-vinda. Bom, terreno biológico, eu vou usar uma comparação simples, que fica fácil de nós entendermos. É como se nós fôssemos fazer uma plantação, seja num vaso de flor, uma hortaliça que você queira plantar, uma grande plantação. Você vai colocar uma semente boa, uma semente tratada, uma semente preparada, que em comparação com nós seria um tratamento, uma medicação, né, uma vitamina, ou seja lá o que for que a gente vai usar para tratar o problema que vem apresentando. E você tem esse espaço onde você vai colocar essa semente. Se essa terra estiver degradada, cheia de pragas, desnutrida, então sem os nutrientes necessários, essa semente, por mais que ela seja uma boa semente, ela não vai produzir o máximo da sua planta. Pode ser que essa planta cresça com falhas, que ela cresça pequena, que ela cresça... Não dá produtividade também, né? E logo morra, que você não tenha produtividade. Isso se compara ao que acontece no nosso organismo. Então, uma linha da medicina hoje tem estudado o nosso corpo como um terreno. Como a base de todas as reações que acontecem, existe esse terreno de fundo, é como se fosse o pano de fundo, e algo que não é muito visível a princípio e que nós não dávamos muita atenção. Então, o terreno biológico é mais ou menos assim, como a parte da paciente que vai receber as medicações, que vai receber os nutrientes, é como se ela tivesse obstruída. Vamos falar a nível de receptores, que são como chaves, em que aquele medicamento que eu estou tomando, ele precisa chegar num certo receptor, ligar nessa chave para ele ter o efeito. E se eu estou com o meu terreno sujo, se eu estou intoxicada, se eu estou com agrotóxicos, metais pesados... Que é comum para todo mundo hoje. Isso, a poluição que a gente vive, a gente sabe o tanto de agrotóxico que tem nos nossos alimentos, que tem de conservantes, que tem de metais pesados. Esse lixo que a gente fala, ele obstrui esses receptores. Então, o receptor fica sujo. Ele não recebe. Então, por mais que eu tenha medicação circulante, eu não vou ter resposta, porque o hormônio não vai ter onde agir. Então, ele não consegue realizar a ação para a qual ele foi destinado. E agora eu vou falar um assunto até de agrônomo. Aí a gente tem que fazer uma correção, como se fosse uma correção do solo, correção do nosso corpo, do nosso organismo. Exatamente. Então, esse novo foco da medicina, ele vem em a gente corrigir o solo, corrigir o terreno biológico, corrigir a pessoa. E a gente parte do princípio realmente de uma limpeza, como se fosse uma faxina no organismo. A gente vai utilizar diversas ferramentas da medicina para fazer o diagnóstico, ver o que nesse paciente está mais intoxicado, se ele tem muito contato, por exemplo, com pessoas que trabalham na construção civil, muito contato com chumbo, com metal que vem do lixar a parede, de tinta, do cimento, pessoas que andam muito no trânsito, na poluição. As pessoas é possível fazer isso através de exames, Tamara? Existem vários exames hoje que são ferramentas diagnósticas, exames laboratoriais, tem exames da parte genética que são feitos, exames que a gente pode diagnosticar. E partindo do princípio, a gente vai escolher, ver o que aquele paciente mais está comprometido e faz como se fosse essa limpeza. E o que a gente tem observado quando a gente começa a tratar os pacientes dessa maneira? Tem alguns pacientes que quando a gente limpa o terreno, que a gente fala, quando a gente trata o terreno desse paciente, deixa ele preparado para receber essa semente boa, às vezes eles nem precisam de tratamento, às vezes dali mesmo já germina. A pessoa recupera a saúde, melhora de vários problemas. Tamara, é fantástico isso, assim, porque eu acredito porque nós, antigamente, a gente não vivia no mundo que vive hoje. Né? O mundo hoje é outra totalmente, e infelizmente a tendência é piorar, não tem como regredir, a ciência não vai parar, né? Não vai, os alimentos, a alta produção de alimento, a demanda vai exigir cada vez mais agrotóxicos, mas não tem jeito de parar, esse é o fim nosso, assim. Então, agora nós precisamos só entender como que a gente vai poder tirar isso tudo do nosso organismo. A gente vai ter que se alimentar, mas se a gente ter um organismo melhor, mais saudável. Nós temos várias técnicas, vários tipos de tratamento. Existem tratamentos individualizados. Esse é um tratamento muito individual, porque aquilo que mais te compromete não necessariamente é o que mais me compromete. E também tem um comprometimento do paciente, que nessa hora as pessoas passam a ser coparticipadoras do seu tratamento e da sua saúde. Por quê?
Porque não adianta só eu limpar o terreno, eu também tenho que ter consciência daquilo que está me contaminando, eu tenho que ter consciência daquilo que me prejudica e deixar de ingerir. E deixar de fazer. Então, exatamente. Então, o que eu posso? Eu sei que maneiras que eu posso reduzir os agrotóxicos das verduras, das frutas que eu estou comendo. Então, tudo isso faz parte de uma orientação na consulta e que a pessoa tem que ter o comprometimento a querer mudar alguns hábitos. Por exemplo, se tem algum alimento que você já se sabe intolerante, aquele alimento, se o teu organismo não processa bem, necessariamente, enquanto você continuar utilizando, ele vai te prejudicar. Então, você vai diminuir, você vai retirar. Isso tudo é uma parte que a gente fala em que o paciente ele deixa de ser paciente, somente o paciente que é aquele que espera receber o tratamento, e ele se torna um cliente, onde ele começa a fazer a parte dele também. Ele começa a ter responsabilidade por sua saúde. Porque o que eu vejo hoje é que o sistema de saúde, se ele não investir em que o paciente, em que nós temos que, cada um como pessoa, tem que assumir a responsabilidade na sua parte pela sua saúde, o sistema não consegue manter, só tratando doença. Então a gente tem que pensar em saúde. E hoje eu acredito, eu tenho visto muitos resultados, estudado muito a respeito, que o nosso princípio da maioria dos tratamentos é a gente tratar o terreno.